Próxima dúvida. Papel da imagem intravascular no infarto, né? Lembrando, quando a gente fala de imagem intravascular, a gente está falando de ultrassom intracoronário, AIVOS, né? Ou a tomografia de coerência óptica, OCT. E aí, Macha Coleta, tem, mais uma vez, quando a gente era residente, né, a gente não via, basicamente. Né? O CT não tinha, eu acho, ainda na época, e mesmo ultrassom, mesmo em centros de ponta, né, como em COL, você não tinha tão facilmente em síndromes agudas e tal. Hoje em dia a coisa já evoluiu mais e tal. Mas e aí, tem alguma vantagem você usar esses métodos no paciente agudo ou é só para gravar ali uma imagem bonitinha e ficar bem na fita? Isso é bem interessante. Se a diretriz fosse sair hoje, talvez já fosse um pouco diferente, né? Uhum. Como a diretriz acabou de sair e tem algumas coisas que já poderiam ser diferentes. Primeiro, né, a gente pode usar a imagem intravascular no paciente que fez angioplastia para avaliar se a angioplastia ficou adequada. Tá? Se o stent está bem posicionado, se está bem expandido. A angiografia tá? não desenrola isso bem, não? Não desenrola. Tá? Então a imagem intravascular é muito melhor e reduz desfecho. Perfeito. Tá? Como indicação 2A neste contexto. Um outro contexto interessante, tá? Aquele paciente que eu suspeitei que fosse um infarto, fiz o cateterismo, não tem nenhuma placa evidente como culpada. Tem várias placas, mas Tem não tem várias aquela placas, com ou no aspecto caso instável, de Minoca, ou várias placas, Uhum. não tem uma placa com aspecto instável, eu não consegui definir pelo eletro, eu posso usar a imagem ultravascular também para tentar definir qual que é a lesão culpada. Boa. Tá? Então tem esse contexto e depois tem outros contextos aí que a gente também vai discutir. Isso é interessante, né? Na época que a gente tá na residência, que a gente aprendeu a ver CAT, né? Você sai da residência achando que sabe ver bem CAT, né? A realidade é essa, né? Você é pouco humilde com isso. E quando você começa a discutir muito CAT, vida real, com os hemodinamicistas, aí você vai vendo que seu olho não é nem de longe, né? Treinado como o deles, né? Eu me lembro que logo quando eu voltei para Recife, ali de 2011, 2012, né? Eu e o Galega, a gente ficou anos chefiando a UTI de pós-operatório, que recebia as angioplastias também. E não era incomum a gente receber paciente que tinha tido trombose de stent, né? Ah, trombose de stent e tal, não sei o quê. E eu me lembro que na residência a gente ficou muito mecanizado naquele negócio. A trombose de stent você tem que pensar logo em que resistência ao clopidogrel, porque 30% da população tem resistência ao clopidogrel, então se trocar, era na época que tinha acabado de chegar para Prasugrel, Ticagrelor. Então vamos trocar para Ticagrelor, Prasugrel e vai resolver a parada. E aí os hemodinamicistas começaram a me ensinar a ver ali com o olho mais fino, né? A imagem mais rebuscada, tipo, ó, vamos rever a angioplastia prévia do paciente. Será que ficou bem aposto mesmo o stent? E aí, pela própria angiografia, você já começa a notar alguns. Eita, aqui não ficou tão bem aqui não cobriu a placa, não ficou cobriu bem a placa expandido. toda. Exatamente. E aí, o que os hemodinamicistas falam é. Isso você eleva, exagerando, você eleva ao quadrado na hora que você passa um AIVOS, um OCT, que aí você realmente vai conseguir ver se ficou bem aposto, né? Se fraturou o stent, se cobriu a placa inteira, se não teve perda geográfica, que se chama, né? Que é quando o stent fica no meio da placa. E muita trombose de stent poderia ser evitada se você tivesse esse padrão de qualidade ali, que ficou tudo direitinho ao final do procedimento. É verdade, né? hoje sabe-se que a maioria das tromboses hiperagudas e agudas de stents tem a ver com questão técnica. Exatamente. Quer colocar a culpa no antiplaquetário, muitas vezes a gente sabe hoje que é muito Exatamente. mais. E a prova está nos trabalhos, inclusive trabalhos nesse congresso, Isso. que usando imagem intravascular reduziu bastante trombose de stent. A meta-análise que saiu, né, lá do Greg Stone, 52% de redução de trombose de stent com o uso de AIVOS ou OCT, sem grandes diferenças. Claro, principalmente em angioplastias mais complexas, né, envolvendo bifurcação e Perfeito. lesões longas. Então, boa.